Boa noite. Começa agora o USC Notícias. No programa de hoje, terça-feira, dia 24 de outubro, você vai ver como funcionam as festas universitárias, universitários e a boa alimentação. Saiba quais são os riscos das doenças psicológicas que surgem durante a universidade. A rotina de quem viaja para estudar, a vida dos estudantes que moram fora, como conciliar trabalhos e estudo. Confira dicas para um bom estágio. Isso e muito mais você confere agora no USC Notícias. A maioria dos estudantes universitários convive com o desafio de manter uma boa alimentação, mesmo com a rotina agitada. Confira isso na reportagem de Júnior Moraes. A rotina de quem estuda em faculdades pelo Brasil geralmente é bem agitada. Em meio a diversos trabalhos, testes, estágios e mais todas as obrigações, às vezes não há tempo para que estes estudantes lembrem de se alimentar adequadamente, prejudicando suas refeições. Hábitos alimentares de universitários apresentam-se frequentemente inadequados, caracterizado pelo baixo consumo de frutas e hortaliças e alta ingestão de alimentos ricos em gorduras e açúcares, representando assim maior risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Com um tempo curto e tarefas acumuladas, muitos universitários tendem a pular, principalmente a hora do almoço, para que tenham tempo de terminar ou dar prosseguimento em matérias acadêmicas. Apesar disso, ainda há quem consiga manter uma boa alimentação na universidade, como a estudante de nutrição Maria Júlia Trigues, de 19 anos, que possui uma ótima relação com a vida saudável. Mesmo dividindo seu tempo entre trabalho e a faculdade, ela consegue manter sua alimentação muito bem, fazendo de todas as refeições um exemplo de saúde. Ela também expõe em seu perfil do Instagram sua rotina em relação às refeições saudáveis que leva, mostrando a seus seguidores fotos de exemplos de comidas benéficas à saúde e dicas nutricionais. Como em muitos casos não há tempo para alguns universitários se alimentarem corretamente, é muito comum ouvir dizer que não é possível manter uma boa alimentação durante a faculdade, mas para Maria Júlia é diferente. Possível, mas, por exemplo, no meu caso eu planejo minhas refeições para a semana, então assim, eu faço no domingo e acabo congelando, ou a gente cria estratégias mais fáceis para conseguir conciliar o trabalho, a faculdade e a alimentação saudável. Então, no meu caso, que eu acho viável e que eu aconselharia para quem estiver assistindo, é que planeje suas refeições. Por exemplo, eu cozinho antes, por exemplo, para 3 dias. Então, não precisa assim perder o tempo que eu teria para estudar ou para fazer algum trabalho ou para planejar um projeto de iniciação para fazer as minhas refeições. O que muita gente pega, vai no mercado ou pega as coisas mais rápidas ou fast food, que é mais rápido. Ela ainda cita quais os principais erros cometidos por um estudante na hora das refeições. Então, eu acho que os principais erros cometidos pelos estudantes hoje em dia na alimentação é consumo de fast foods, que é uma comida mais rápida, ou frituras, ou mesmo na faculdade, que comem na gourmeteria universitária. E tem muita coisa gorda. A falta de tempo e a necessidade por fazer refeições fora de casa também faz com que os estudantes procurem por alimentos mais práticos, como salgados, doces e sucos industrializados. Segundo dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, realizado entre fevereiro e dezembro do ano passado pelo Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está acima do peso, sendo que 20% está obesa. Além da obesidade, outras doenças como colesterol elevado, anemia e hipertensão podem ser reflexos de uma má alimentação. Leonardo Beghini é nutricionista e já foi universitário. Então sabe bem como é ter uma rotina corrida e ter que deixar algumas refeições de lado para focar nos projetos acadêmicos. Esse ano eu me formei na USC, e eu também passei por isso, de ter que trabalhar, estudar, fazer academia. Eu acordava às 6, ia para academia às 7, trabalhava das 8 às 6, ia para a faculdade, saía às 10 horas, voltava para casa, chegava às 11, era bem corrido e eu sei como que é essa rotina do estudante, eu tenho noção. E tanto é que tento passar para os meus pacientes uma forma de se encaixar uma alimentação saudável na rotina. Então, os grandes índices de obesidade, e a parte do aumento da gordura corporal é devido aos fatos de que são pouco tempo para comer e acaba optando por uma coisa mais rápida, às vezes mais gostosa, no caso, mais rápida, mais gostosa, mais barata, e que vai saciar a fome naquele momento. Mas isso pode acarretar problemas futuros, Você vai saciar a fome ali naquele momento, mas não é algo nutritivo, não é uma refeição
adequada para se fazer naquele exato momento do qual você está em repouso, né, que seria estudando, não está realizando nenhuma atividade física. Isso pode acarretar diversos problemas na saúde. Uma boa opção para quem não consegue ter o privilégio de almoçar ou jantar corretamente todos os dias são as frutas. Embrulhá-las em papel alumínio ou guardá-las em um pote para comer nos intervalos é uma das demais dicas indicadas pelo nutricionista. O conselho, primeiramente, na verdade, é pegar um dia que está tranquilo, um domingo, que não trabalha, ou um sábado, e cozinhar, né, para que seja suprido a necessidade da semana, né, e separar em marmitinhas, guardar no congelador. É uma forma de organizar para deixar a semana de uma forma mais disciplinada, né? Outra forma também é no momento, no café da manhã, ou no momento que dê para preparar, tenha mais tempo para preparar uma refeição, preparar já algo que vai levar para comer no intervalo da faculdade, é um bom horário, né? Algo que não seja tão gorduroso ou que seja tão calórico como são os pastéis, o cachorro-quente, os salgados, fritos, né? Tentar se regrar na parte da alimentação e fazer uma alimentação saudável traz não só benefícios para o seu corpo, né? Mas também para a parte do seu sono. Você vai dormir muito melhor, vai ter um humor muito melhor e vai conseguir render tanto na sua faculdade, na parte dos estudos, quanto no treino. A Universidade do Sagrado Coração recebe nesta terça-feira o segundo dia da terceira jornada de Design e Inovação. O evento, organizado pelo Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, tem foco no design gráfico e na produção de quadrinhos. As palestras de hoje ocorrerão no auditório Clélia Merloni, das 19 às 22 horas. Além de aprimorar o conhecimento em sala, os alunos buscam por vagas de estágio, onde pretendem crescer profissionalmente e alcançar um bom lugar no mercado de trabalho. Veja a reportagem de Roque Marques. O estágio é uma parte essencial da universidade e muitos jovens encaram dificuldades quando estão na procura de seu primeiro emprego ou de sua primeira experiência profissional. Por isso, algumas dicas são bastante importantes para aqueles que querem finalmente ingressar no mercado de trabalho. O comprometimento deve ser base da sua vida profissional, pois representa uma das características mais procuradas pelas empresas. O modo no qual você se veste também vai ser avaliado, e é muito importante vestir-se adequadamente, principalmente para participar da entrevista de emprego. Adotar um visual mais formal e adequado com o perfil da empresa ajuda a passar uma boa impressão e aumenta a sua credibilidade. Antes de realizar a entrevista, lembre-se de pesquisar sobre a empresa. Isso vai lhe ajudar a ter mais confiança e preparação no processo de seleção. Após a contratação, continue aprendendo sobre o ambiente onde você trabalha, bem como qual valor ele agrega à sociedade. Ser organizado é outro ponto a seu favor. Além de tornar tudo mais prático, poupando tempo em tarefas até mesmo básicas, é uma característica fundamental para determinadas profissões. Por isso, busque sempre manter o seu ambiente de trabalho organizado, incluindo a área de trabalho do seu computador. A Câmara Municipal abriu processo seletivo para 12 vagas de estágios para universitários com início em 2018. As vagas são 3 do curso de Administração de Empresas, 5 de Jornalismo, 2 para a área de Desenvolvimento de Sistemas e 2 para a área de Suporte e Infraestrutura. As inscrições poderão ser efetuadas até o dia 1 de novembro. Durante a graduação, diversos estudantes mudam de cidade para morar em locais mais próximos às universidades, ganhando tempo e facilitando os seus estudos. Acompanhe a reportagem de Bárbara Ribeiro. De quem quer obter uma formação profissional é passar em uma universidade longe de casa. Eu precisava fazer faculdade e na minha região não tem o curso que eu queria. E também porque desde pequena minha mãe sempre me induziu a sair. Ela não queria que eu ficasse em casa justamente para crescer, ter isso. Ela morou aqui em Bauru também, então ela queria que eu viesse para cá. A alternativa é mudar de cidade, iniciando assim 2 jornadas. A adaptação no novo lar e a jornada de estudos. O começo foi bem difícil, porque eu nunca morei sozinha, nunca nem viajava sozinha. Foi bom porque eu fiz um intercâmbio pequeno antes, então eu já tinha uma noção, mas no começo foi bem complicado, porque eu sou meio mimadinha, então eu senti um pouco a falta da mãe, não tinha ninguém para fazer minha comida. Eu pretendo ir para mais longe, cada vez mais, não por não querer ficar com os meus pais, mas por, sei lá, quando eu volto
Em férias, por exemplo, é muita diferença, porque eu aqui em Bauru eu faço o que eu quero, eu vou pra onde eu quero, eu já tenho a minha liberdade. E eu, quando eu volto pra casa dos meus pais, ela tenta tirar um pouco disso, porque é mãe, né? Então, eu gosto muito de morar fora e eu pretendo ir para São Paulo e para uma outra cidade futuramente. E no próximo bloco, vamos conferir os riscos das doenças psicológicas, estudantes que viajam e a previsão do tempo com a Bruna Sampaio. Voltamos já. A Copenhague utiliza produtos selecionados para compor sabores que só ela tem para você. Embalagens elaboradas e sofisticadas. Trufas feitas com 70% de cacau e recheios com explosão de sabores. Copenhague, sempre presente em seus momentos. No tédio total, não fique aí parado. Venha para o Lendário. Aqui você encontra diversão para curtir com a galera. Temos pistas de boliche, kart e paintball. E na hora que bater aquela fome, temos a lanchonete. Servimos petisco e torre de chopp. Venha, estamos esperando por você. Avenida Nações Unidas, quadra 3, número 20. Reservas e informações: 3103-4420. Um profissional antenado busca aperfeiçoar suas práticas, ainda mais quando faz atendimento à comunidade. Na Universidade do Sagrado Coração, o mestrado profissional em odontologia na área de ortodontia tem o objetivo de promover a saúde pública. Aqui são realizados estudos laboratoriais e os profissionais podem participar de até 12 grupos de pesquisa. Faça parte desse grupo competente. Venha para o programa de mestrado em odontologia da USC. Acesse usc.br. Durante o período em que os universitários estão estudando, existe muita tensão e pressão em busca de boas notas, o que pode ser um risco para a saúde mental dos alunos. Veja a reportagem de Bárbara Ribeiro. A pressão vivida por jovens universitários pode elevar os seus níveis de estresse. A convivência com a competição e a busca incansável pela perfeição pode desencadear distúrbios psicológicos como ansiedade e depressão. Hoje em dia a gente pode pensar em N coisas com relação que adoecem e podem adoecer o estudante, né? Que é o corte de verbas, principalmente para a rede pública, né? Dos alunos que estão inseridos em universidades públicas e dependem de um financiamento. Esse financiamento teve um corte significativo nos últimos anos e isso está acarretando num adoecimento, porque os alunos acabam tendo que ter uma dupla jornada. Então eles estudam e ao mesmo tempo eles têm que trabalhar buscando aí um aparato financeiro para se sustentar. No caso de outros alunos, por exemplo, inseridos em universidades particulares, eu acredito que uma grande parte deles aconteça por uma pressão dentro da própria universidade, uma competição acadêmica em busca dos melhores estágios, das melhores oportunidades e projetos de extensão, e em busca principalmente de notas, das melhores notas. Há uma competição entre os alunos e há uma competição no macro, entre os professores, entre as universidades. Segundo Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, 15% dos estudantes universitários sofreram de depressão no ano de 2016. A depressão é comum que a pessoa em geral, no caso os universitários, como a gente está abordando aqui, tenham um comportamento diferenciado, começam a ter um choro excessivo, um estado deprimido, ideias suicidas, as pessoas começam a ter um desânimo para as atividades rotineiras.
Então essas são características bem marcantes da depressão. Ainda assim, a universidade pode propor alguns grupos para que os alunos possam compartilhar as ideias, refletirem juntos, e compartilhando, os alunos podem ter a percepção: o outro também tem um problema similar ao meu, como juntos a gente pode lidar com isso. Esses grupos de conversa, rodas de conversa, são muito favoráveis para que os alunos tenham um desenvolvimento melhor, tanto das habilidades dos estudos, quanto melhora de possíveis adoecimentos e conflitos que muitas vezes estão relacionados até à ausência dos pais. Muitas vezes os alunos se distanciam para poder fazer a universidade, ou até mesmo alguma pressão e insegurança quanto ao curso ou às matérias, e principalmente quanto ao futuro profissional. A IT realizou sua jornada jurídica nesta segunda e terça-feira, trazendo palestras que debatem temas atuais como a Operação Lava Jato. Outros temas como reformas trabalhistas e previdência também foram abordadas. Todas as palestras aconteceram no auditório do prédio Pioneiro. Com diversas universidades na cidade, Bauru possui uma grande população flutuante, ou seja, pessoas que viajam diariamente para estudar ou trabalhar. Veja a reportagem de Roque Marques Neto. Com um grande número de cursos universitários disponíveis, a cidade de Bauru se torna um centro para os estudantes da região. Apesar disso, nem todos eles podem se mudar para cá, fazendo com que viajem 100, 50 ou 80 quilômetros diariamente apenas para estudar. Isso é conhecido como movimento pendicular. Eu moro fora porque eu não tenho a condição de bancar a faculdade e um apartamento aqui em Bauru, então eu só trabalho para bancar minha faculdade em Jaú. As vantagens é que eu sempre, como eu vou e volto, né, eu tenho essa questão de estar sempre próximo da minha família, que eu sempre fui muito ligado, então todo dia eu estou junto com a minha mãe, com o meu pai, mas as vantagens, elas são bem menores que as desvantagens. O movimento pendular é aplicado não apenas para estudantes, mas também para trabalhadores. Na USC, os alunos viajam de várias cidades do interior, desde as mais próximas como Agudos e Piratininga, ou as mais distantes como Botucatu e Jaú. É o tempo perdido, né? Porque o tempo que a gente poderia estar estudando, a gente está dentro da van, então a gente perde por volta aí de 2, 3 horas só viajando todo dia. Fica meio fora de mão para eu vir morar em Bauru agora, né? Então eu tô feliz no meu trabalho e consigo levar os dois ao mesmo tempo. Acho que o meu trabalho me segura um pouco, porque eu tô lá antes de começar a faculdade, então eu tô bem feliz lá, então é uma coisa que me segura bastante. Se eu tivesse a oportunidade de trabalhar em algo melhor aqui, acho que eu viria para cá. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo com a repórter Bruna Sampaio. E aí, Bruna, vai continuar esse calorão? Boa noite, Vinícius. É isso mesmo, o calorão não vai perdoar nos próximos dias. Nesta terça-feira, o clima continua quente e seco devido a ondas de calor e ao sistema de alta pressão que atua em todo o estado de São Paulo. Amanhã, em Bauru, a temperatura máxima será de 35 graus e a mínima de 26. Nesta madrugada, a previsão de vento forte na cidade e em toda a região. Isso acontece por conta do clima quente do interior paulista. O calor deve persistir ainda essa semana sem apresentar variações na temperatura, que só deve cair no final de semana devido à aproximação de uma frente fria pelo litoral paulista. Devemos sentir essa queda na temperatura a partir de sábado. E no último bloco, veremos como é a vida de quem estuda e trabalha e um pouco sobre as festas universitárias de Bauru.
Se já está complicado para quem estuda, imagina para quem trabalha e precisa manter a vida de estudante em ordem. Veja a matéria de Bárbara Ribeiro. Cada vez mais jovens conciliam a rotina da faculdade com o trabalho. A dura jornada se torna exaustiva e os estudantes possuem truques para auxiliar o dia a dia. Eu trabalho com intercâmbio, mas eu auxilio a minha empresa com alguma parte de marketing, produção de vídeo também. Eu ajudo um pouquinho na edição de vídeo, roteirização e apresento como se fosse um canal de YouTube assim, dentro da empresa. Eu presto bastante atenção na aula, eu não anoto nada e eu faço resumo. Assim. Eu não preciso estudar muito. Tipo, eu não preciso ficar lendo muito texto, sabe? Eu tenho uma facilidade de aprender muito com a professora explicando e aí com um tópico assim eu consigo fazer as provas. A dificuldade é o sono. Eu não consigo dormir mais que 6 horas e meia por dia, assim, porque eu viajo. Persistir foi necessário para encontrar um emprego na mesma área dos estudos e trabalhar na área fez toda a diferença no aprendizado dos jovens. Na verdade, eu fui indicada, uma pessoa já conhecia o meu trabalho, aí eu fiquei 2 anos como estagiária e fui efetivada há 1 mês como assistente de comunicação. Bom, precisa de bastante organização, né, para não se perder nos trabalhos, nas provas, e acho que o principal desafio foi esse, organizar realmente a agenda para conseguir dar conta de tudo de maneira satisfatória. Na cidade de Bauru, devido ao alto número de universidades, é comum a realização de festas universitárias, onde os estudantes se unem em busca de diversão e novas amizades. O nosso repórter Júnior Moraes explica melhor. Bauru possui uma grande diversidade de universidades, gerando um grande fluxo de estudantes e virando referência na região. Por conta do alto número de jovens, a cidade possui festas universitárias em quase todos os finais de semana, às vezes 2 ou 3 por dia, e isso é o que move estes estudantes a procurarem diversão nas noites bauruenses. Festas em repúblicas são as mais procuradas muito por possuírem preços acessíveis, variando entre R$15 e R$40, e também pela boa quantidade de bebida open bar, tipo de festas onde as bebidas são liberadas entre os convidados. Com boa música, boa bebida e temas criativos, essas festas são ótimas alternativas às baladas e conseguem reunir todos os tipos de pessoas, onde a maioria possui entre 18 e 27 anos. O estudante de Publicidade e Propaganda Luiz Ranzani é um frequentador de festas universitárias. Por comparecer sempre que pode, ele já viu muita coisa, sabe que eventos assim são para todos e vê isso como uma boa forma de inibir o preconceito. Basicamente eu participo 2 ou 3 vezes por mês, mas elas acontecem, eu acho que semanalmente, quase todo dia tem festa, se você for atrás, você acha. O que eu gosto em festa universitária e eu vejo como diferencial dela é que é um ambiente em que o preconceito é menor. Lá é um lugar que você vê vários cursos e várias universidades se integrando, e pessoas de diferentes classes sociais e o preconceito é um negócio que ele é pouco presente lá. Tem, como em qualquer esfera da nossa sociedade, mas eu acho que é menor lá. Lá tem pouco preconceito. A Atlética 9 de Maio da Universidade do Sagrado Coração, USC, possui hoje uma grande estrutura para a realização de festas universitárias em locais da cidade. O grande número de pessoas em seus eventos faz com que os goriloucos, como são chamados, sejam referência na credibilidade de boas festas bauruenses. A gente organiza elas em várias etapas. As primeiras são local, o tema, depois o valor dos convites, se a festa vai ser open bar ou não, e as bandas, DJs, a parte mais artística da festa, a gente pode dizer assim. Na nossa festa tem, que a gente chama, o nosso diferencial é a nossa bebida típica, que é chamada de sangue de gorila, que é uma bebida vermelha, que os nossos ingredientes a gente fala que é secreto, que é uma bebida típica da nossa atlética. Não menos importante, a segurança dos convidados vem em primeiro lugar, quando a Atlética 9 de Maio realiza uma festa. A gente disponibiliza ambulância no local com médicos e paramédicos, então caso aconteça de alguém passar mal, a gente está prevenido com ambulâncias e médicos. Pode ocorrer em quase todo final de semana, Bauru possui uma lei sancionada pelo prefeito Clodoaldo Gazeta que proíbe qualquer tipo de festa clandestina, ou seja, qualquer tipo de evento com venda de ingresso que não esteja de acordo com as normas do Corpo de Bombeiro, da Vigilância Sanitária e da Prefeitura. Além do cancelamento da festa e da apreensão dos produtos, a multa a quem descumprir é de R$5.000 a R$10.000. Um dos motivos para que essa lei fosse criada foi a morte de um estudante da Unesp no ano de 2015,
quando, após o rapaz ingerir uma quantidade excessiva de álcool, ter passado mal e morrido a caminho do hospital. Vinícius Confessor, estudante e diretor de eventos da Atlética da Unesp, uma das mais conhecidas na região. Ele já realizou diversos eventos pela gestão de diretor e garante que a faculdade cumpre com todas as normas estabelecidas. Então, com relação a bombeiro, a gente não faz a contratação de bombeiro da cidade, o que seria o corpo de bombeiros da cidade. A gente tem a contratação de bombeiro civil. Então, são pessoas que são formadas num curso que tem todas as liminares, tudo certo. Aí é com a justiça e a gente faz a contratação desses bombeiros, ambulância, tudo médico. E a questão do alvará é feita por parte do local. Então, o local possui o seu alvará, ele tem que estar em dia, ele é averiguado. Tanto é que mais de uma vez já aconteceu de a polícia aparecer no local para fazer a averiguação, fazer algumas perguntas do que tipo de evento vai acontecer, número de pessoas que vai estar comparecendo, sem problema nenhum. Então, a gente nunca teve problema nenhum com relação ao alvará, nem coisa alguma, porque isso é feito por parte do local que a gente realiza a festa. A Unesp possui uma média muito alta de jovens estudantes frequentadores de festas. Este ano, um dos maiores eventos universitários da América Latina será realizado durante 4 dias na cidade de Bauru, o Interunesp, onde são realizados diversos jogos entre os chamados unespianos. Porém, as festas são abertas para todos, estudantes da Unesp ou não. Vinícius conta os preparativos. Tudo encaminhado, na verdade, né? Então a gente já tem praça esportiva fechada, local de festa fechado, então a gente já está nos finais dos finais, assim. Então a gente está praticamente 2 semanas do Inter, então está fechado. A gente está correndo atrás dos últimos detalhes só, então a gente tem montagem de kit, por exemplo, esse final de semana, que vai ter a entrega de kit do pessoal comprou nessa semana, entrega dos convites das festas, então a gente já está nos preparativos finais, está tudo pronto. A gente está agora só na ansiedade de chegar e acontecer tudo. Esse foi o USC Notícias. Muito obrigado pela sua audiência e tenha uma boa noite.